Vocês já devem ter percebido como a quantidade de diagnósticos de doenças aumentou assustadoramente. Se lembrar lá da sua infância, da sua adolescência, para quem viveu outra época, vou pegar, eu tenho 40 anos, quem viveu uma época passada, a gente quase não ouvia falar em doenças tanto quanto nós ouvimos hoje, principalmente algumas doenças como doenças autoimunes, que aumentaram absurdamente a incidência e a prevalência no mundo todo. Isso não acontece só no Brasil. Bom, como ninguém sabe explicar exatamente o porquê que esse desenvolvimento da doença está acontecendo em tantas pessoas de uns anos para cá, a medicina que pensa no todo, a medicina que pensa mais na funcionalidade, a medicina funcional, vem tentando desvendar alguns segredos para que a gente consiga tratar a gênese, a causa. Você identificando a causa fica mais fácil de a gente tratar as consequências e não somente as consequências. O que as pesquisas mais recentes, os estudos mais recentes vêm questionando é quanto à expressão gênica, né? O porquê que essas pessoas que têm lá no seu DNA uma possibilidade aumentada de desenvolver doenças autoimunes, por que elas vêm expressando? Tal como as pessoas que têm a possibilidade aumentada de desenvolver o câncer, ou o diabetes, ou o Alzheimer, elas vêm apresentando essas doenças. O que está acontecendo no mundo? Responder isso não é fácil. São inúmeras as questões, as variáveis são inúmeras também, e quando a gente consegue juntar a informação de A mais B mais C, nós conseguimos construir a pirâmide do entendimento correto do desenvolvimento das doenças, o porquê que a gente expressa. Para vocês entenderem, quando a gente pega dois gêmeos, por exemplo, univitelinos, os dois têm a mesma genética, exatamente as mesmas genéticas. O que acontece é que ao longo da vida desses gêmeos univitelinos, com a mesma genética, cada um vai desenvolver, ou às vezes obesidade, às vezes sobrepeso, às vezes um vai ficar magro, às vezes um vai ter doenças autoimunes, outro tem o câncer, ou outro vai ter longevidade, outro pode vir a falecer mais brevemente. Se a mesma genética, com a mesma genética, dois seres expressam doenças diferentes e condições diferentes ao longo da vida, obviamente que a expressão dos genes deles foram diferentes. E quem modula a expressão dos nossos genes, quem modela, né, a expressão dos nossos genes, o que eu vou expressar e o que eu vou silenciar dos meus genes, somos nós mesmos, através dos nossos hábitos de vida. Bom, o ponto é que não há como retroceder em muitas questões. O mundo hoje é um mundo muito tóxico, nós temos diversos metais pesados contaminando desde o batom das mulheres até as maquiagens, até a água que a gente ingere, os alimentos que a gente ingere, que são hoje não só ricos em micronutrientes, mas também muito ricos em veneninhos, o que é de sabedoria comum de todos nós. Então nós estamos num mundo mais tóxico, onde o estresse aumentou absurdamente, significativamente, o sono modificou, a quantidade de radiação emitida até por celulares ou por televisão, por aparelhos, por micro-ondas, também aumentou demais. Nós temos o aumento, por exemplo, de câncer em pessoas que trabalham em aviões, em aeroportos, todas essas influências, às vezes invisíveis, né, que é o eletromagnetismo, ou visíveis naquele alimento que a gente ingere, ou visível pelo estresse, pela nossa privação do sono, pela privação de micronutrientes. Esse conjunto de fatores vem fazendo com que nós expressemos cada vez mais as doenças. Quando falamos de doenças autoimunes, o grande problema se concentra em questões intestinais. Só que o intestino ele não funciona separado do corpo. O intestino depende do que a gente come, depende do estresse a que nos submetemos, depende da quantidade e qualidade do nosso sono, da quantidade de água, de uma situação hormonal, de situações bioquímicas individuais. Ou seja, toda vez que a gente fala sobre um órgão em específico sofrendo mais, nós estamos falando desse órgão dentro de um contexto, de um sistema, onde todos os nossos microsistemas se correlacionam. Sabemos então que as explicações um pouco mais consistentes a respeito das doenças autoimunes, do desenvolvimento delas, é a partir da expressão de genes pela confusão do nosso corpo. Por que o corpo passa a atacar o próprio corpo? Por que o corpo identifica algo no próprio corpo como um agressor e a partir daí forma anticorpos contra esse
sistema, contra essa célula, contra essa articulação, contra esse osso, contra as cartilagens. O que acontece na realidade? Então vamos entender o porquê que o intestino tem tudo a ver com essa história. Sabemos que todas as moléculas que são digeridas, todos os alimentos que são digeridos, eles têm que ficar em micropartículas para que essas micropartículas sejam corretamente, devidamente assimiladas lá no nosso intestino. Então o trato gastrointestinal, o trato digestório é crucial. Tudo que nós precisamos para sobreviver, para os nossos microsistemas, ou seja, o que a minha tireoide precisa, o que o meu cérebro precisa, o que o meu coração precisa, que o pâncreas, que o rim, que o fígado precisa para sobreviver, para formar as enzimas, os hormônios, as citocinas, para que a gente possa construir qualquer coisa do nosso corpo. Isso vai vir através da alimentação e da respiração. Bom, o alimento então, quando ele chega a micropartículas, lá no intestino ele vai ser assimilado. E o nosso intestino ele tem um sistema super especial. Não à toa que os orientais chamavam o nosso intestino de primeiro, segundo cérebro. Eu não sei mais se ele é o primeiro ou o segundo cérebro. Na realidade, o nosso cérebro ele pensa, mas ele vicia em coisas como a heroína, como a cocaína, como o açúcar. O nosso intestino não. O nosso intestino, na realidade, ele está muito mais preparado para não reagir do que reagir. Vamos passar mais ou menos em volume alimentar no nosso trato digestivo ao longo da nossa vida de 3 a 10 toneladas de alimento. É muita coisa. Se o nosso intestino fosse reagir e nos mostrar algo de errado a todo momento que chega uma toxina ou um conteúdo inflamatório, nós, com absoluta certeza, iremos reagir o tempo todo e ia ficar muito difícil de ter saúde e ter qualidade de vida, de ter bem-estar. Bom, mas ele está preparado para não reagir a uma determinada quantidade de toxinas ou alergenos ou então inflamatórios. Como não era de se esperar na biologia que iam entrar tantos corantes, tantos alimentos que não são alimentos, tantos produtos alimentícios, tantos químicos, tantos alergênicos, tantos produtos inflamatórios, como não era esperado isso, o que vem acontecendo é que nós vemos modificando, alterando a estrutura do nosso trato digestório. O nosso intestino, então, que contém ali uma população de micro-organismos, são bactérias que vivem comensalmente conosco. São bactérias que passam a habitar o intestino desde o primeiro contato do bebê com a flora vaginal da mulher, ou seja, com os primeiros micro-organismos, o que hoje já é uma raridade. Isso então é uma pista a entendermos o que mudou, por que estamos expressando mais. Depois do segundo momento, nosso segundo contato, aquele bebê era para ter tido o primeiro contato com micro-organismos da vagina da mãe, teria o segundo contato com a amamentação, com o leite materno. E aí, aquele intestino que vem estéril, sem micro-organismo nenhum, sem bactéria nenhum, começa a ser colonizado corretamente. Se a amamentação for exclusiva até os 6 meses e depois a introdução dos alimentos forem feitos de maneira correta, com menos produto, com mais comida de verdade, como seria na natureza, como na biologia, a tendência é que a primeira chance de termos saúde ao longo da vida aconteça. A colonização correta do trato digestório, principalmente do intestino, pelos micro-organismos, o que a gente chama dos probióticos. Esses probióticos, então, colonizando o nosso intestino corretamente, eles vão ser a nossa primeira linha de batalha na seletividade do que entra para nós. Até o momento que o alimento não entra, que não é assimilado, ele não faz parte de nós, ele está num tubo que, se fosse reto, sairia reto. Por que é um tubo tão complexo e nós temos assim de alças intestinais se a gente abrisse quase a quantidade, o tamanho de uma quadra de tênis? Porque é muito importante um contato muito prolongado do alimento a fim de que ele seja corretamente digerido e seletivamente assimilado. Então, se eu preciso de tantos miligramas de magnésio, eu vou tirar do alimento. De tantos aminoácidos, eu vou ter que digerir a proteína e pegar dos aminoácidos. Se eu preciso, por exemplo, de DHA, eu vou pegar e vou, através de algumas gorduras, o ômega 3, eu vou conseguir assimilar.
se eu preciso de zinco, de vitamina B12, de ácido fólico, de selênio, de cobre, de molibdênio. Então todos esses micronutrientes, eles vão fazer parte no trato digestório, vão fazer parte daquilo que a gente vai seletivamente assimilar. E para isso eu dependo da nossa microbiota intestinal. São esse pool de lactobacilos, de bifidum, de bactérias que colonizam o nosso intestino e elas precisam ser alimentadas também. Então vai depender de como eu nasci, de como eu me alimentei na infância. E aí vocês vão entendendo por que tantas pessoas estão expressando doenças, porque isso já dificilmente vai acontecer de uma maneira adequada, uma cadência certa. Hoje a gente tem mais consciência disso, mas no passado, dar refrigerante a uma criança era uma coisa bonita, era sinal de prosperidade, era sinal de que a família tinha condição de comprar salgadinhos, esses alimentos industrializados. A gente não tinha consciência disso, e nem a própria medicina. E vou dizer para vocês que até hoje a medicina não tem consciência do estrago que isso pode causar na saúde do indivíduo ao longo dos anos.